Presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, ocupo a tribuna na tarde de hoje para comentar os últimos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, divulgados recentemente. A PNAD é um manancial de ricos indicadores capazes de ilustrar como efetivamente evolui a vida dos brasileiros. Vistos em retrospectiva, também permitem constatar como e quanto o país avançou nos diversos aspectos do cotidiano ao longo dos anos. O melhor é que seus números e estatísticas são preciosos para jogar por terra mitos e lendas boladas em escritórios de marketing e gabinetes oficiais. É o que se pode constatar a partir do excelente trabalho feito pelo jornal O Globo, publicado no último domingo. A partir de análise criteriosa e isenta de informações contidas na mais recente edição da PNAD, divulgada no fim de setembro, o jornal conclui sobre a evolução dos indicadores dos últimos 20 anos. Aspas, os tucanos foram responsáveis por avanços mais sólidos na educação, na expansão de serviços públicos e na ampliação dos bens de consumos básicos. Fecho aspas. Senadora Circo Gás, com base na evolução de 130 indicadores acompanhados pela PNAD, o jornal mostra que entre 1992 e 2002, período que coincide com os governos dos presidentes Itamar Franco, 1992 a 1994, e Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002, o Brasil avançou sensivelmente mais no acesso à educação, na oferta de serviços públicos básicos e de bens de consumo do que na década que cobre as gestões de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Na educação, no primeiro decênio, o índice de brasileiros de 7 a 14 anos na escola passou de 86,6% para 96,9%, alta de 11,9%. Nos 10 anos seguintes, já no governo do PT, herdando o ensino fundamental já praticamente universalizado pelos tucanos, os governos do PT ampliaram o acesso de crianças e jovens à escola em apenas 1,7%, de 96,9% para 98,5%. Separando-se as faixas etárias, a diferença pró-governos Itamar e Fernando Henrique Cardoso é ainda maior. A inclusão de crianças de 5 a 6 anos na escola avançou 43,2% entre 92 e 2002, ante menos da metade disso, 19,2% de 2002 a 2012. Na faixa entre 15 e 17 anos, a expansão na década tucana alcança 36,6% e na petista, somente 3,4%. Mais um ponto favorável às gestões de Itamar e Fernando Henrique na área da educação. O analfabetismo caiu 33,7% até 2002 e outros 28% desde então. O bom desempenho também se repete em relação à elevação do percentual de pessoas com mais de 8 anos de estudo, de acordo com o Globo. A expansão dos serviços públicos na era tucana é, aspas, sensivelmente maior, fecho aspas, conforme analisa o jornal. O acesso da população à luz elétrica subiu 8,8% na primeira década avaliada e 3,2% na seguinte, contrariando o oba-oba do governo petista em torno do Luz para Todos, programas que é, sabidamente, mero sucedâneo de ação já existente na gestão tucana e que foi tão somente rebatizado pelos marqueteiros de Lula. Comparar o que aconteceu no governo Fernando Henrique no acesso a serviço de telefonia com a década seguinte é até covardia. O número de domicílios com telefone cresceu 224% entre 1992 e 2002, passando de 19% para 61,6% do total. Na era petista, a evolução foi bem mais singela, 49%
de 61,6% para os atuais 91,8%. Tudo graças à privatização do sistema Telebrás, tão duramente combatida pelo PT e seus aliados. E aí eu quero aqui fazer minha referência ao senador Walter Pinheiro, um especialista da área e que respeitado por todos aqui no Senado, senador Walter, pelo seu conhecimento na área de comunicação. Outros políticos e ações de matiz tucano ajudam a explicar a expressiva evolução nos indicadores de condução de vida experimentados pelos brasileiros na última década do século passado. Em especial, a estabilização da moeda, alcançada com o Plano Real e ora ameaçada pela recidiva inflacionária do governo petista. Temos que nos preocupar, senador Assir, senador presidente Jorge Viana, com a inflação que beira, ao longo desses 3 últimos anos, a faixa máxima de aceitabilidade da inflação, quando sabemos que a meta é de 4,5% e estamos beirando a parte mais alta, que é de 6,5%. Temos que nos preocupar com isso. Não podemos deixar a recidiva inflacionária trazer perda de capacidade de vida, de qualidade de vida para os brasileiros. E a abertura da economia, ora revertida na gestão Dilma. São a estabilidade monetária e a liberalização comercial que explicam por que, durante os governos Itamar e FHC, eletrodomésticos básicos como geladeira, fogão e televisão chegaram mais intensamente a domicílios mais pobres. A expansão desses itens é aproximadamente 2 vezes maior nos governos tucanos em relação aos governos petistas, mostra o jornal O Globo. Independente do programa eleitoreiro para completar o Minha Casa Minha Vida, para a financiamento de eletrodomésticos para as famílias atendidas pelo Minha Casa Minha Vida Melhor. Esse é um programa puramente eleitoreiro. A análise do jornal também registra que, aspas, os petistas tiveram resultados sensivelmente melhores nos indicadores relacionados ao trabalho, à renda e à redução da desigualdade social. No governo Fernando Henrique, o aumento da renda se deu basicamente pela estabilidade de preços e no governo Lula por crescimento econômico, aumento do salário mínimo, queda do desemprego e pela formalização do emprego, fecho aspas. Comenta Carlos Alberto Ramos, professor da Universidade de Brasília, ouvido pelo O Globo. Mas é lícito perguntar, se a gestão do PSDB não tivesse promovido tão relevantes avanços estruturais no país no período antecedente, o PT teria conseguido avançar nestas áreas? Se da gestão tucana não tivesse dado as condições de base sólida para o crescimento sustentável do Brasil, que foi dado pelos governos tucanos, o PT teria condição de ter feito mal aquilo que fez nessa década atual? Aí tenho certeza absoluta que o raciocínio de todos é que não conseguiriam fazer, porque não teriam competência para reestruturar o país como foi reestruturado nos governos tucanos. Provavelmente não, como até Lula admitiu outro dia, ao dizer que o arcabouço constitucional que seu partido defendia na época da Constituinte deixaria o Brasil, aspa, ingovernável, fecho aspas. Comentário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É sempre muito bom quando dados objetivos e, melhor ainda, oficiais, vêm deitar por terra mistificações como as que se tornaram tão comuns no país nos últimos anos, principalmente aquela que, aspas, prega, fecho aspas, que o Brasil começou a partir do governo do PT. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Flexa, e convido para fazer uso da palavra